No programa Saúde.com de hoje, nós vamos destacar a avaliação dos órgãos do sentido da população idosa. Por que isso? Quais as importâncias? A gente vê muito pouco se falar na audição, na visão, no olfato, no paladar e no tato. Doutor Evaldo, qual a importância de ter os cuidados com os órgãos do sentido da população idosa? Olha, Gildásio, mais uma vez agradecer o convite para estar aqui com vocês no Saúde.com. Esse é um tema muito importante. Os órgãos dos sentidos, na verdade, é eles que fazem toda a nossa relação como ser vivo, com o meio ambiente. E daí as nossas relações sociais todas. Então, os órgãos do sentido, o tato, a visão, a audição, o olfato e o paladar, é quem faz essa relação. E quando existe um comprometimento desses órgãos, você termina tendo um comprometimento da sua relação com o meio ambiente, da qualidade de vida. Então é muito importante, principalmente para os profissionais de saúde que trabalham com a população idosa, que fique atento a isso, a necessidade de nós estarmos avaliando esses órgãos dos sentidos. E a população idosa, os familiares, os cuidadores que estão nos ouvindo também, que fique atento a esse tema, porque isso é muito importante para a qualidade de vida da nossa população idosa. Doutor Evaldo, vamos detalhar aqui. Se a visão é importante para a população mais jovem, imagine no idoso. A visão, a importância de estar cuidando bem da visão no idoso. Olhe, a visão, assim como os outros órgãos dos sentidos, tem uma importância muito grande para a população idosa. Existe um comprometimento da visão, existe alterações da visão em um percentual importante da população idosa. E veja o que é o idoso, ele está em um ambiente sem iluminação adequada. Então, você precisa estar atento. Eu vou dar alguns exemplos aqui muito práticos. É necessário que você avalie como é que está a iluminação de onde o idoso está vivendo. Você tem iluminação natural? Não tem? A iluminação artificial, qual o tipo de iluminação artificial? A iluminação, as lâmpadas fluorescentes não são tão boas. A lâmpada, a iluminação mais amarela, ela facilita mais para o idoso. O idoso ele tem uma dificuldade na leitura, na identificação, por causa do tamanho das letras. Então hoje nós já dispomos de vários mecanismos, seja por meio eletrônico ou não eletrônico, para facilitar isso. Se é o idoso que gosta de assistir uma televisão, ou se ele está de frente a uma tela de computador, você pode estar usando uma tela maior, letras maiores, que facilite essa leitura por parte do idoso. Um cuidado muito importante, e a gente sempre dá esse exemplo, é o idoso que tem um comprometimento da visão e que esse idoso, paralelo a isso, ele tem um certo comprometimento da continência urinária. Ele levanta muito de noite para urinar. Aí ele vem a vontade de urinar, ele levanta muito para urinar à noite, tem uma dificuldade da visão e a iluminação não está adequada, ele tem que levantar rápido e andar rápido para chegar até o banheiro. Então a chance disso aí levar uma queda, uma fratura é muito grande. Então veja que o problema da visão interferindo e pode interferir na mobilidade, levar uma queda, uma fratura e que vai comprometer muito a qualidade de vida do idoso. Então a visão é muito importante. Todo paciente idoso deve passar por uma avaliação pelo oftalmologista, no mínimo uma vez por ano. Deve usar, quando for necessário, as lentes corretoras. Deve ter um cuidado muito grande ao usar as lentes multifocais, porque às vezes ele está usando um óculos para leitura e ele quer levantar e quer continuar com aquele óculos e isso é pior, pode predispor uma queda. E a família
e aos profissionais de saúde ficar atento com essas condições que eu citei aqui, as condições ambientais, de iluminação, tamanho da escrita, o tamanho da televisão, o tamanho da tela do computador, quer dizer, todas são ações que podem levar à melhoria da qualidade de vida do idoso. Veja, família, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui com o Dr. Evaldo com relação à audição, a comunicação entre a família e o idoso, seu pai, a sua mãe, seja ele o seu parente, né? E ele falou aqui sobre a visão, doutor Evaldo, e agora sobre a audição. Olha, Judas, quase mais de 80% da população acima de 80 anos tem algum grau de comprometimento auditivo. Esse grau de comprometimento auditivo pode ser maior ou menor. Então veja que nós estamos falando de algo muito importante. E você, que tem seu pai, seu avô, é o que cuida do idoso, ou você profissional de saúde que lida com o idoso, precisa ficar, nós todos precisamos ficar atento com o aspecto da audição. Veja o tipo de ambiente. O idoso que tem um certo comprometimento auditivo, ele precisa que as palavras e que as frases elas sejam ditas de maneira mais claras, de maneira mais lenta, de preferência em um diálogo olhando para o idoso e o idoso também olhando para o seu interlocutor. Isso é muito importante. Às vezes o que é que acontece muito? Você coloca em um ambiente com a televisão ligada, com 5, 6 pessoas conversando ao mesmo tempo e querendo conversar com o idoso e querendo que o idoso esteja entendendo o que está passando o programa de televisão. Então, o idoso começa a ficar isolado, ele começa a ficar silencioso, ele começa a ficar sem falar e isso pode predispor a uma depressão, isso pode predispor a outros quadros clínicos que, na verdade, tem como base um déficit em um órgão do sentido. Então, com a audição é muito frequente isso. Então, o idoso precisa de um ambiente mais silencioso, o idoso precisa que a interlocução com ele, o diálogo com ele, seja feito com frases, com sílabas, seja feito mais devagar, de maneira mais clara, olhando para o idoso. Se o idoso comprovadamente já tem um déficit auditivo, ele deve estar ciente disso e quem vai conversar com o idoso também deve estar ciente disso. Falar um pouco mais alto, não é falar gritando, né? Falar um pouco mais alto, falar mais espaçado, dentro de um ambiente silencioso e olhando para o idoso para que ele possa estar vendo a sua gesticulação de face, a sua gesticulação da boca. Esse é um cuidado muito importante que a gente precisa ter e observe que isso por si só pode melhorar muito a qualidade de vida do idoso. Além, claro, de passar por uma avaliação com otorrino. Existe um preconceito muito grande, às vezes até do próprio idoso, mas existe o preconceito, às vezes, da família. Meu pai tem 90 anos, é isso mesmo, eu não vou colocar, não vou levar otorrino. Às vezes ele tem a possibilidade de colocar um aparelho para ampliar o som e ouvir melhor, e a pessoa tem um preconceito contra isso, porque acha que é 90 anos. A pessoa pode ter 90 anos, pode ter 100, pode ter 80, mas está com uma boa cognição. Agora, se ele não se comunica, ele não vai participar do diálogo, ele não vai participar da igreja, ele não vai participar da reunião, ele não vai participar das discussões em casa, com a família, termina ficando isolado, termina levando a um quadro de depressão. E é isso que a gente não quer. A gente quer melhorar a qualidade de vida. Então, é muito importante que esteja atento também à audição. Olfato e paladar. Olfato e paladar. E tem duas coisas que são muito importantes. Quando a gente fala de olfato e paladar, a gente tem que ficar atento às condições da saúde bucal. Como é que está a saúde da boca do nosso idoso? Né? A gente às vezes tem um preconceito contra isso. Como é que está? Às vezes ele tem próteses, é muito grande a quantidade de próteses dentárias que
que estão mal adaptadas. Ah, mas minha mãe, minha avó não vai conseguir se adaptar no que? Claro que vai conseguir. Precisa, se ela tem uma prótese, precisa ver se essa prótese está bem adaptada. Se ela não tem a prótese, pode fazer um implante dentário ou pode tratar da saúde bucal, da cavidade da boca, é muito importante. Então a saúde bucal aí tem uma importância muito grande para que a gente possa ter um funcionamento adequado do paladar e do olfato. A gente, com a idade, você não diminui o número de papilas gustativas, mas você diminui a quantidade de células. Então, às vezes, você não tem uma dificuldade de sentir o gosto. Então, você tem que fazer um alimento que dê possibilidade de botar um temperozinho, aquele tempero de folha, aquela coisa que dê o gosto para que o idoso se sinta estimulado e que o alimento também tenha um visual, porque ele às vezes pode ter uma dificuldade na diferença do sabor dos alimentos. A mesma coisa em relação ao olfato. Então você precisa preparar o alimento levando em consideração isso. Porque às vezes o idoso perde muito a vontade de comer e come pouco em função disso. Ele deixa de ter o gosto que ele tinha dos alimentos de maneira adequada, deixa de sentir, não está sentindo o cheiro como ele sentia de maneira adequada. Então você tem que ter outros atrativos no alimento. Além de um outro dado que é muito importante, que todos nós precisamos ficar muito atentos. O idoso tem menos sede e ele precisa ser estimulado a tomar mais líquido, né? Então isso faz parte da fisiologia do envelhecimento. O idoso ele tem menos sede. Se você não estimular, ele vai tomar muito pouco líquido durante o dia. Então precisa estimular também, porque isso tem uma ação também sobre o paladar e sobre o olfato. Para finalizar esse tema importantíssimo, tenho certeza que os internautas que estão nos assistindo estão gostando e muito, o tato. Olha, e o tato? Tato tem a ver com a pele, com a sensibilidade do calor, do frio. E a pele é um dos órgãos que apresenta os primeiros sinais de envelhecimento, né? Diminui a quantidade de gordura na derme. A pele precisa se ter alguns cuidados, a gente entender e ter alguns cuidados especiais. Por exemplo, você precisa ficar atento a como está o ambiente, porque se você está em pleno verão, é evidente que você tem que estimular o seu idoso a usar roupas de verão. Porque como ele tem um certo comprometimento aqui dos receptores na pele, o idoso pode querer ficar o tempo inteiro com um casaco de manga comprida em pleno verão. E é evidente que você não pode permitir isso. Então você tem que ficar atento para que use o tipo de roupa adequado com a temperatura, né? Já que o idoso tem essa dificuldade no controle da temperatura. O idoso tem uma tendência mais à hipotermia quando submetido ao frio em excesso. Ele não tem a facilidade que um adulto jovem tem para melhorar a temperatura, para aquecer. Então a gente tem que ficar muito atento à temperatura, às vezes, do ar-condicionado, aquele idoso que fez xixi na cama e que não falou e que você vai ver de manhã, ele está gelado lá. Então essa hipotermia pode trazer outras consequências. Então, ficar muito atento à questão da temperatura ambiente, do tipo de roupa, do tipo de agasalho que se usa. Uma outra coisa também muito importante é naqueles idosos que apresentam a pele muito ressecada, usar alguns tipos de umedecedores de pele, de cremes que vai umedecer a pele, e ter cuidado com o sabão que usa no banho do idoso. Dá preferência ao sabão líquido e que seja sabão neutro. Normalmente os sabão de barra, na grande maioria, eles não são neutros. Então não é o tipo de sabão ideal para o idoso. O sabão ideal no banho do idoso são o sabão
mais neutro, de preferência sabão líquido, e ter o cuidado com a temperatura da água, porque já que o idoso tem essa dificuldade na sensibilidade, você não pode deixar que o próprio idoso vá lá para ligar o chuveiro, porque às vezes a água fica muito quente e pode até provocar queimaduras. Então você já tem que deixar o chuveiro de uma maneira tal que não esquente muito também, porque senão pode terminar levando a alguns tipos de queimadura.